Fala pessoal, André aqui, beleza? E tem um termo que eu ando comentando muito nas nossas lives aqui e sempre geram bastante perguntas, que é a questão de gargalo de monitor, né? E eu vou explicar hoje, vou dar exemplos, vou mostrar coisas para vocês aqui, eu creio que vocês vão entender exatamente a minha linha de raciocínio em relação a isso. E para mim é importante ter um vídeo para mim poder indicar as pessoas a poderem vir aqui olhar. Já gravei alguns anos atrás um vídeo de gargalo de monitor, mas eu acho que esse aqui vai ficar com melhores exemplos e talvez mais bem explicado, tá? Gargalo de monitor nada mais é do que você ter uma configuração que você poderia estar rodando os teus jogos e as suas aplicações numa resolução maior e você está usando ele apenas em Full HD, por exemplo, tá? Então a gente vai começar, vamos fazer um bate-papo aqui que eu acho que vai ser bem interessante para vocês aí de casa, tá? Primeiramente eu quero mostrar o que são, né, cada uma das resoluções e a quantidade de pixels que tem em cada uma das resoluções, tá? A gente tem aqui o Full HD, que seria a resolução 1920 por 1080, totalizando 2 milhões de pixels na sua tela. Então são 2 milhões de pixelzinhos na sua tela. Aqui resolução Quad HD ou 2K, 2.5K, não importa como você chame, desde que você saiba que é resolução 2560 por 1440, tá? Ela tem 3.6 milhões de pixels na tela e aqui a resolução 4K, né? 3840 por 2160, totalizando 8 milhões de pixels, tá? Então só aqui para termos didáticos bem rapidamente, saindo de um Full HD para um Quad HD, a gente tem 77% mais pixels na tela. Isso representa 77% mais nitidez. Lembra lá atrás quando tinha as telas de tubo, ou monitores de tubo, ou monitores 720p? Essa evolução está... Hoje o sweet spot, né, o ponto perfeito, ao meu ver, e facilmente alcançável, seria aqui o Quad HD, né, o 2.5K ou 2K, né, com 3.6 milhões de pixels, né? Mas nós temos aqui também o 4K, com 8 milhões de pixels, que ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é o dobro do Full HD, tá? O Full HD tem 2 milhões, ele tem 8 milhões. É 4 vezes mais definição, né? Porque é um ângulo vezes o outro, né? Isso não é o dobro, é 4 vezes mais do que o Full HD, tá? Então é um erro comum que as pessoas cometem, tá? O que é um pixel, né? Nós temos aqui, eu botei no Google Imagens o que é um pixel, né? E se tu olhar bem pertinho na tua televisão, você vai ver, talvez na sua televisão, se for mais nova, se for 4K, vai ser bem difícil de você olhar, tá? Mas cada um desses pixels, né, é um quadradinho que tem ali red, green and blue, né? Aqui, ó, RGB, né? Vermelho, verde e azul. Cada quadradinho daqueles, e eles, com a combinação de milhões deles, formam as imagens lindas e maravilhosas dos nossos jogos, né? E tem aqui exemplos de pixel, né? Uma folha lá, um zoom na folha, o pixelzinho que transforma numa folha bonitinha. E tem 1 milhão de exemplos aqui bem interessantes, tá? Quanto maior a sua resolução, menos você vê esse pixel e a imagem fica mais perfeita possível, tá? Eu tenho aqui no nosso canal uma série, tá? Uma playlist chamada Guerra de Resoluções, onde nós temos aqui passando diversos jogos, tá? Nós temos aqui acho que 14 jogos, né? Até esse momento, onde faz tempo que eu não faço essas guerras de resoluções, porque geralmente dava mais problema do que resolvia, porque as pessoas não estavam acostumadas a monitores um pouco mais altos, né? Esse aqui, por exemplo, foi feito há 7 anos atrás, tá? Então só pra vocês terem uma ideia, tá? Então, tipo assim, eu tenho a mesma imagem gravada em Full HD, Quad HD e 4K. Aqui, por exemplo, a gente está usando o GTA, né? O GTA V como exemplo, e mostra aqui a nitidez da imagem, né? Alguns detalhes aqui que a gente possa saber e ver melhor aqui em cada uma das imagens, né? Grades funciona realmente muito bem, né? Com resoluções maiores a gente consegue ver melhor, né? Mas, cara, vejam a playlist aqui, cara. Tem Final Fantasy, tem Tomb Raider, Crysis, Doom, The Witcher, né? Tem por exemplo, no The Witcher aqui, acho que eu nem coloquei lado a lado, eu fui passando assim, né? Tava aprendendo como fazer aumentar as resoluções maiores, né? Eu acho que aqui eu só dou um zoom, né? E eu vou passando as resoluções. Mas tem bastante exemplos para vocês aí de casa se educarem sobre isso, tá? E conhecerem por que uma resolução maior é interessante, e eu vou mostrar para vocês agora os resultados, alguns resultados aqui para exemplificar isso para vocês, né? Cara, assim, sinceramente, todas as placas hoje, tanto do time vermelho quanto do time verde, conseguem ter resultados muito bons em Full HD, e praticamente o Full HD, ao meu ver, se for comprar uma placa atualmente, uma placa atual, da série atual, tanto da Nvidia quanto da AMD,
provavelmente você vai querer jogar acima de Full HD, provavelmente um Quad HD, né? Uma resolução 2560 por 1440, tá? Eu me orgulho bastante de sempre dar essa dica pra galera, já faz 8 anos que eu jogo, mais de 8 anos que eu rodo já os jogos em 4K, e é uma dica que eu sempre dou pra galera, cara, sai do Full HD e vai pro Quad HD que tu vai ver que tem detalhes ali muito mais legais nos jogos, e é uma dica que eu me orgulho muito porque todo mundo que sai do Full HD pro Quad HD me agradece, volta depois e fala, André, realmente deveria ter feito isso antes, tá? Mas eu quero exemplificar isso pra vocês com um resultado aqui, por exemplo. Eu tenho aqui resultados na 4070, eu poderia pegar 4060, eu poderia pegar aqui diversas outras placas, tá? Mas eu vou pegar aqui a 4070 aqui para dar um exemplo, porque eu quero que vocês comecem a pensar dessa forma quando vocês veem algum resultado, algum teste aí na internet, tá? Que é o quê? Olha só, vamos pegar aqui um processador mais acessível para a galera, que é o Ryzen 5 600X, tá? Então nos meus testes aqui, eu fiz esses testes aqui em 10 jogos, isso aqui já é a média final, tá? Ele consegue fazer 170 frames em Full HD, tá? Em Full HD, 170 frames é uma quantidade absurda. A gente pode botar um monitor Full HD 144, 165, que vai ter um desempenho realmente muito bom, tá? Só que nós temos que pensar o seguinte, olha só. Em Full HD ele faz 170 frames com a 4070. Se a gente colocar essa mesma configuração em Quad HD, ele faz 137 frames. A gente perdeu aqui cerca de 22% de frames, né, na sua tela, saiu de 170 para 137, mas a gente está ganhando aqui, galera, 77% mais pixel. Ao meu ver, essa troca é uma troca extremamente justa. Perder 20% de frames para ganhar 77% de definição e informações na sua tela, me parece uma troca extremamente justa. E é isso que vocês têm que começar a prestar atenção, porque muitos reviewers no mundo inteiro têm testado Full HD, Quad HD e 4K, e aí vocês falam, cara, mas olha só, não é proporcional à perda, provavelmente vai valer mais a pena botar um monitor Quad HD ou mesmo um monitor 4K. Já vou mostrar para vocês aqui, novamente, vamos voltar aqui para o Full HD, nós estamos em 170 frames, né, com 5600X e uma 4070, vamos colocar o resultado em 4K, nós temos aqui 85 frames, caiu pela metade o desempenho, tá? Caiu pela metade, porém a gente tem agora aqui 4 vezes mais definição na tela. Então aquela tua tela, aquele teu monitor Full HD, você vai ter, né, em vez de jogar em Full HD, você vai jogar em 4K e ter 4 vezes mais definição, 4 vezes mais informação na sua tela. Você vai poder ver detalhes que antes ficavam ocultos, né? Você vai poder enxergar detalhes que antes ficavam ocultos. Por exemplo, deixa eu pegar, acho que eu tenho um zoom aqui, talvez, na armadura do Geralt, né? Deixa eu ver se aqui eu não programei isso, né? Mas olha só, aqui é uma imagem em Full HD, onde eu tô dando um pouco de zoom pra gente, obviamente, conseguir enxergar melhor e mostrar no YouTube, né? Senão eu ia falar, coloque em 4K na sua televisão 4K aí, né? Então olha só, a gente tá vendo aqui vários artefatos, né? Porque estão acontecendo esses artefatos. Notem que aqui, ó, já saiu aqui esses tem alguns pixels ali esquisitos lá na janela e algumas outras coisas que não tem uma definição muito interessante aqui no The Witcher, por exemplo, né? E agora a gente vai adicionar o que? A gente está adicionando, essa linha que está vendo agora está adicionando 77% mais definição na sua tela. Então cuida aqui nos detalhes, nas bordas das coisas e também na armadura do Geralt, olha só. Olha a armadura do Geralt, como já deu para ver que é uma cota de malha, aqui o contorno já ficou bem mais interessante, me parece que as coisas aqui estão bem mais nítidas do que estavam, e agora aqui, passando um filtro aqui para botar em 4K, a gente já consegue até, se a gente pausar, que a gente poderia até contar aqui a quantas cotas de malha, né, quantos pedacinhos ali teria na armadura dele, tudo ficou realmente muito mais nítido, tá? Mas, novamente, cara, isso é pra vocês, e essa dica que eu tô dando, sempre quando eu fazia esses testes aqui, o pessoal falava assim, isso ele tá fazendo porque ele quer vender placas mais fortes pra vocês, e não é essa a intenção, cara. Eu quero que vocês comprem placas mais tops e mais caras e coisa do tipo, tá? Mas eu quero que vocês saibam qual que é a diferença, né? Entre cada um dos... aqui, por exemplo, olha só, Full HD, Quad HD e 4K, tá? A gente tem aqui a menina, a gente tem aqui passando, né? Eu vou passando os filtros ali também e tudo mais. Vocês podem ter uma ideia, né? A ideia não era nem tanto querer te vender uma placa maior, mas, por exemplo, você saber que você poderia, às vezes, sair de um Full HD sem gastar nada a mais, né? Comprando apenas um monitor melhor, ir para o Quad HD
ter uma definição muito melhor na sua imagem, né, cara? Então, tipo, esse gargalo, né, esse gargalo, essa quantidade de informações extra que você está tendo, em muitos jogos isso aqui pode te dar não apenas uma vantagem visual de tu ficar mais feliz olhando aquele jogo que tá mais bem definido, as coisas muito mais bem feitas, mas também pode te dar uma vantagem até competitiva, né? Às vezes aparecem alguns pixels meio borrados lá na longa distância, se tu tiver uma resolução maior, aqueles pixels borrados, talvez você consiga localizar que seja um personagem, né? E algo assim, né? Então, nós temos aqui, cara, dezenas e dezenas de exemplos aqui para vocês em vários cenários diferentes, tá? Eu gostaria muito que vocês peguem essa playlist, cara, dá uma olhada nos jogos que vocês acham mais relevantes, os menos relevantes. Olha ali quais vocês acham que daqui a pouco seria mais interessante para vocês olharem. Tem aqui, por exemplo, o Cities Skylines, cara. Cara, o Cities Skylines é um jogo que para mim, né, aqui eu tô dando zoom ali no jogo, né, aqui é o jogo normal, né, mas eu roleio pra ver lá de perto as pessoas, né, e olha ali em 4K, né, a gente consegue ver as pessoas, a gente consegue ver os detalhes, olha só, em Quad HD sumiu um pouco da definição, né, o chão talvez não ficou tão bom, e agora em Full HD a gente vê que ficou, cara, talvez aqui olhando nesse vídeo vocês não vão perceber, tá, mas coloquem aqui essas playlists, coloquem em tela grande, numa televisão grande ou no teu monitor, no celular provavelmente também vocês não vão ver, talvez tantas coisas de diferença, mas deem uma olhada, cara, porque o Cities Skylines é realmente um jogo, e agora vai vir o Cities Skylines 2, né, cara? Então isso aqui vai ser realmente muito legal. E aqui eu mostro aqui, tudo bem, é só um tijolinho, André, não vi diferença, é só um tijolinho, não sei o que. Beleza, mas isso aqui é um exemplo de dezenas e dezenas e dezenas de exemplos que a gente tem aqui pra mostrar pra vocês, tá, galera? Então, tipo, tem coisas retas, né, que com resoluções mais baixas começa a quebrar aqui a informação quebra, né, não consegue desenhar uma linha reta, porque não tem pixel suficiente para mentir para você que é uma linha reta, né. Em Quad HD melhora, em 4K fica praticamente perfeito aqui, né. Então, tipo, cara, tem dezenas e dezenas de exemplos aqui. Aqui é legal porque mostra bem os fios aqui e tudo mais, né? Mas o que eu quero falar pra vocês é que vocês têm que sempre parar pra pensar dessa seguinte forma. Você olhou um review, indiferente de qual for a placa, cara, uma placa de entrada, uma placa mediana, uma placa high-end, vê se o pessoal tá testando em mais de uma resolução e faz esse cálculo. Olha, para ganhar 77% de pixel, eu estou perdendo apenas 30% de desempenho, 40% de desempenho. Pare para pensar se daqui a pouco perder um pouco de frames e ganhar 77% de definição para ir para o monitor Quad HD, talvez valha a pena, né? Claro, cada caso é um caso, você precisa pegar, anota num papelzinho, faz um cálculo ali rapidinho e você vai conseguir descobrir para vocês sobre se seu monitor está dando gargalo, né? Muitas pessoas, galera, as pessoas vêm na live aqui e perguntam para mim, André, eu tenho uma 3070 Ti, eu tenho uma 3080, e com o processador tal, XYZ, qual é o meu próximo upgrade? Eu falo, o próximo upgrade que você tem que fazer, cara, é manter o processador, manter a placa de vídeo e comprar um monitor Quad HD. E não foi nenhuma nem duas, já foi, cara, centenas de pessoas que seguiram essas dicas de sair do Full HD e ir pro Quad HD, claro, tendo já o hardware que dá para fazer essa troca de uma maneira interessante, dá para perder dá para ganhar 77% de pixel e perder proporcionalmente menos do que botando em Full HD, né? Então, tipo, pare pra pensar se essa troca é interessante pra você ou não. Mas eu já indiquei isso, cara, e já teve centenas e centenas de pessoas que voltaram na live e falaram assim, André, troquei, saí do Full HD, fui pro Quad HD e, cara, tô adorando, tá? Essa é uma dica que não tem erro, eu já dou essa dica há muitos e muitos anos e as pessoas aqui ficam muito felizes, tá? E eu tô falando isso, cara, porque as placas atuais hoje já rodam os jogos em Full HD acima de 60 frames, acima de 90 frames, acima de 100 frames, tá? Então, cabe a vocês pensarem sobre isso. Eu sei que muitos daqui a pouco vão pedir pra mim, André, qual que seria a combinação perfeita? Eu sei que tem sites que fazem isso, né? Mas o tamanho de monitor, cara, isso aqui de 16 até 21 polegadas, provavelmente, de 21 até 27 polegadas, né? E aqui, provavelmente, 27 mais polegadas, tá? Seria um combo mais interessante, né? O meu sonho ainda é um monitor 4K 28 polegadas, né? Polegadas seria assim, eu acho. Polegadas seria assim. Um de 28 polegadas, 144 Hz, né? Mas o meu hoje é de 27. O meu hoje perde 1 polegada, tá? Mas acho que isso aqui seria daqui a pouco um bom início para vocês, tá? 16 a 21, de 21 a 27, de 27 a polegadas mais, porque para ter uma densidade de pixels, né? Não adianta ter um monitor 4K que é 5 por 5 centímetros, né? E não adianta você ter um monitor Full HD, uma televisão Full HD de 42 ou 49 polegadas, provavelmente muitos de vocês já viram, né?
mas não fica muito legal porque tem apenas 2 milhões de pixels para juntar aquilo. Já uma televisão 4K de 42, 49 polegadas, tu já consegue ver que fica bem mais bonita a imagem, tá? Mas aí a gente tá entrando já em outro ponto, tá? Galera, eu espero ter ajudado vocês, espero ter dado bastante exemplos aqui, e eu gostaria muito de escutar de vocês aí de casa, cara, se você saiu de Full HD para uma resolução maior, saiu pro Quad HD, ou já saiu do Full HD direto pro 4K, cara, comentem aqui embaixo, porque o feedback de vocês aí da comunidade é que vai fazer toda a diferença, cara. Eu estou falando aqui como um vendedor de hardware, e vocês aí de casa podem falar claramente aqui embaixo como clientes, tá? Se vocês saíram de resoluções mais baixas e foram para mais altas, o que vocês acharam? Qual foi o feedback? Nos teus jogos deu diferença? Não deu? Tá conseguindo pegar mais kill ou tá pegando menos kill? O que que tá acontecendo? Comentem aqui embaixo, cara, porque eu vejo que esses comentários aqui podem gerar vídeos para o futuro, onde eu vou poder pegar esses comentários e dar a minha opinião também, o que pode estar acontecendo ou não, e verificar aqui o que vocês estão falando aqui embaixo, tá? Galera, um grande abraço a todos vocês, cara, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, valeu e tchau, tchau!